Giovana, boa noite. Seja bem-vinda. Cristina, boa noite. Felipe, Boa noite. olá, Felipe. Quanto tempo? Pois é, saudade de você, minha companheira de live. Pois é, Felipe, saudade também, viu? Tudo bem por aí? Graças a Deus e você, Catherine. É. Boa noite, pessoal. Danilo, Luciano, Tia Cris, Nadir. Ó, o Joãozinho aí, mãe, Marcos. Sejam bem-vindos. Vamos nos lembrar de pegar a nossa água, né? Para ser A mãe tá fluidificada. aqui já, ó. Pessoal que tá entrando. É Selma, Babi, boa noite. Boa noite, pessoal. Bárbara, Thelma. Bom, espera mais um minutinho aí, o pessoal ir entrando e a gente já começa. Vou colocar aqui o tema de hoje, né? Que capítulo, hein? E capítulo. Então, é do livro Jesus no Lar, Oi, Fabi. item 24. Os sinais da renovação. Isso. Aí, Beleza. legal. Bom, vamos começar então nossa live aí. Vamos. Vamos começar aí fazendo a nossa prece. Vamos começar aí agradecendo a Deus aí por mais essa oportunidade, né? Estar aqui aprendendo um pouquinho, podendo estudar, podendo tentar colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Agradecer aí pela saúde, pelos ensinamentos, por tudo que tem acontecido, né? Pelos nossos aprendizados. E pedir proteção aí para essa semana aí que se iniciou, para que tudo aconteça da melhor maneira e que a gente consiga alcançar todos os nossos sonhos, as nossas vontades e correr atrás também de tudo aquilo que a gente gosta. E pedir aí mais uma vez aí também pela saúde, pedir paz e é isso. E que assim seja. Assim seja. Então, eu vou fazer a leitura do capítulo 24 do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, biografia de Chico Xavier. Os sinais da renovação. Ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mestre estava enxergando lá na frente, né?
O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ama. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra. Mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o melhor de coração. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhe a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza. Fez longo intervalo e acentuou: nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas, para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida. Então, uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino.
Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa, e lá fora, na tepidez da noite suave, as estrelas pungentes, a cintilarem no alto, pareciam saudar essa era distante. Cada capítulo é um tapa na nossa cara, assim. Vamos aprender mais um pouco, gente. Você não está aprendendo direito. A gente fica, toda a live que faz, a gente sempre comenta sobre isso, né? Do ensinamento, né? Esse livro é maravilhoso. É, E é legal a gente começar, e vamos no comecinho aí, ele já dá uma, assim, na verdade no capítulo, né, ele fala muito, né, das coisas que a gente faz, né, tipo assim, não precisa ser, a grandeza pode ser uma coisa simples, você não precisa fazer muito, absurdamente muito, mas você pode fazer o simples, que já está de bom tamanho, assim, é mais ou menos por isso, né. E aqui eu achei bem bacana, né, no comecinho, né, quando ele fala, o mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. Porque o amor, né, vence qualquer barreira, né, vamos dizer assim. E uma das coisas que o Cristo quer, né, que a gente aprenda, é sobre o amor, né, trazer isso para dentro da gente. O quanto mais a gente amar o próximo, né, como nós amamos a nós mesmos, é o que é o mais legal, né, ser o mais certo da gente falar. A gente tratar os outros da mesma maneira que a gente gostaria de ser tratado, né? Trazer isso uma coisa que... isso é muito. Toda palavra de Jesus é tão educativa, né? Porque aquele que já desenvolveu o amor, ele já retirou de si mesmo as trevas, a escuridão interior que podia estar dentro dele, né? E o mais poderoso, porque na, na questão espiritual, que a gente não deveria perder de vista, mas a gente distrai, Vamos usar essa a palavra. questão a gente distrai, né, e dá umas boas vaciladas, mas na verdade a única autoridade que alguém possa ter é a autoridade moral, né? Não é essa que é aqui entre nós, às vezes uma pessoa está num cargo de grande poder, né? Não. Na vida espiritual, a nossa vida verdadeira, bom sempre reforçar, estamos aqui de passagem. Nossa vida verdadeira é na pátria espiritual. E lá, Somos espíritos só eternos, né, mesmo? espíritos eternos. E na pátria espiritual, embora os espíritos elevados não ostentem poder, a verdadeira autoridade reside na moral, no cumprimento do dever, na evolução espiritual, né? Então, o mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ama, que consiga, né, Sabe que amar verdadeiramente. o mais legal é porque ele começa falando sobre o amor, né, assim, em partes, mas sim sobre ele. Então, você vê assim, é muito importante a gente saber sobre essa questão do amor, do amar, né? E não que os outros não sejam importantes, mas é o primeiro aqui que ele fala, né? Que, que, É, que ele começou, né, a falar.
E essa segunda frase aí também, o vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade, que é o mesmo que desigualdade, né? Injustiça, e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza, quer dizer, da nossa própria natureza, né? Então, Então, essa parte é muito legal porque ele fala dentro de si mesmo, né? As sim, nossas lutas que a gente tem nelas, vamos falar assim, diariamente, né? A nossa cruz que a gente carrega, que cada um tem as suas dificuldades, o seu momento da sua vida, né? As suas obrigações, os seus deveres, né? Então a gente saber lidar com isso, né? Isso é o importante também dentro de nós, não é só com os outros. sim, porque o que nos leva a errar, que nos levou a errar no passado e ainda nos leva a errar, são as nossas próprias imperfeições. Quantas coisas a gente faz, por exemplo, em decorrência do nosso orgulho, da nossa vaidade, que a gente não aceita nenhuma pequena contrariedade, a gente não aceita que muitas vezes que as pessoas não nos tratem com aquela consideração, aquela deferência que a gente acredita que merece, não é? Então, o que acontece nesses momentos? As nossas imperfeições falam mais alto. É verdade. Então, não adianta a gente combater no exterior, porque enquanto a gente não aprender a fazer esse bom combate, que ele fala aqui, ó, combater a iniquidade e a ignorância, né? Então, a gente não vai conseguir sair do lugar e vai ficar repetindo os mesmos erros que a gente já cometeu no passado. Não sai do lugar, fica patinando. Fica Por mesmo. quê? Porque não aprendeu, nós ainda não aprendemos a olhar para dentro de nós verdadeiramente e não aprendemos a fazer esse combate, É verdade. né? Tanta coisa exterior que nos distrai e o tanto que é melhor a gente ficar olhando o defeito do outro, né? Porque daí a gente não precisa fazer E aí, nada, a gente pode não olha o ficar nosso, né? sentadinho no camarote só apontando, né? Tinha no outro centro que eu cheguei a trabalhar, né? Tinha o nosso mentor, né? Ele sempre falava, né, o pai Benedito. O macaco senta no rabo dele e fala mal do rabo dos outros. A Eu gente, conheço esse ditado popular aí, viu? a gente tem que olhar para dentro de nós, né? Dentro das nossas coisas. Opa! E sabe o que que é o mais engraçado? Porque, assim, engraçado entre aspas, né? Porque aquilo que a gente olha nos outros é uma coisa que a gente vê em nós, que a gente tem isso. Então, quando a gente vê isso, é legal às vezes você já parar e já pensar, opa, peraí, eu tô vendo isso, então, peraí, é uma coisa que a gente tem que acertar aí. Porque quando você É, não tem, se você não tem, ou seja, você não possui aquilo, você não conhece. Então é muito difícil você enxergar aquilo nos outros. De uma coisa que não chama atenção, né, Felipe? você não presta atenção. Então, se você não conhece, Nem passa pela sua cabeça, né? é, Mas quando é uma coisa que a gente tem, a gente é cutucado, assim, né? e é engraçado porque a gente, em parte, assim, cutuca o outro, mas a gente não se cutuca, né?
Opa, não, o meu eu tô Ah, tranquilo. não, ai, mas é muito mais fácil a gente cutucar o outro do que fazer esse esforço aí para nos iluminarmos, né? É, é aquele. Nos evangelizarmos, então, vamos dizer assim, dessa forma, porque nos iluminarmos é para bem aqui adiante, A gente né? tá bem longe ainda. Vamos falar que a gente está no Então, caminho, né? está no caminho, graças a Deus. Porque até um tempo atrás a gente nem estava querendo nem enxergar esse caminho. Então, já avançamos e temos que ficar contente com os nossos progressos, as nossas conquistas, né? Uhum. Isso é fundamental, porque senão a gente vai ficar só triste, só enxergando os defeitos, só achando que, nossa, mas eu estou muito na pior, né? Não. Cada dia que nasce, cada dia que começa, são outras oportunidades, outros olhares para tudo, né? É verdade. E continuando um pouquinho mais à frente aí, esse outro eu também achei super legal, né? Porque, assim, todos eles, né? Ele fala, né? O mais eloquente não será dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos. Ou seja, não adianta nada a gente estar aqui fazendo uma live, estudando, olhando, falando bonito, se a gente não colocar esses nossos ensinamentos em prática, né? A gente colocar tudo Sim, aquilo que a gente aprendeu. Poxa, vamos ler o Evangelho, vamos, mas não é ler por ler, né? Vamos colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Vamos tentar ser pessoas melhores. Vamos nos melhorarmos, né? Porque só assim é, a gente consegue, né? é a vivência, né, Felipe? É a vivência dos ensinos de Jesus. Como você bem disse, né? A gente escuta também, né? Discursos maravilhosos e tudo, mas como diz Paulo de Tarso, né? É uma coisa oca, é uma coisa assim que não encontra ressonância no nosso íntimo, aquilo não tem consistência. Então, é uma questão até mesmo de coerência da nossa parte, não é? Não é para ser o evangelho, né? Os espíritos mesmo falam isso. Não é para ser somente admirado, É, como uma coisa bonita, linda. Nossa, que lindo! Não, é para a gente aplicar, essa né? palavra, a gente aplicar ele, colocar tudo em É, prática. E é legal a gente usar assim, o exemplo, né, do palestrante mesmo, né? O palestrante fala, né? E às vezes ele tá lá, ele dá vários exemplos e a gente fala assim, não que eu seja palestrante, mas agora somos, né? Nessa live nós estamos falando. Então a gente tem que colocar isso em prática também, dar o exemplo disso tudo, né? Pra gente melhorar, né? ô, Felipe, pessoal, tem uma mensagem do Emmanuel que eu gosto muito, porque fala assim, que quanto mais oportunidades a gente tem, mais aumenta a nossa responsabilidade. Aí tem gente que até fala, não, mas eu não vou fazer estudo, eu não vou fazer live, eu não vou falar sobre o evangelho, porque eu não me sinto em condições e tudo mais. Mas, olha só, Jesus trouxe seus ensinos,
já faz um bom tempinho. E ele, Jesus, nosso mestre, seus mensageiros, os nossos protetores espirituais, querem só de nós. Não é um salto, não é a mudança da noite para o dia. O que eles esperam de nós é o nosso esforço. Então, a gente sempre fala, né, que as lições, primeiro, são para nós. Nós estamos aqui, eu até nem uso o termo palestrante, né? Eu prefiro sempre falar, olha, eu faço estudos. Eu Mais uma faço vez, eu estudos. concordo. E assim, o estudo sempre procurando entender como lição, em primeiro lugar, para mim. Me colocando sempre na condição de aprendiz, né? Agora, o que a espiritualidade quer de nós é o nosso esforço. Não é milagre, não é mudança repentina, nada disso. Então, o que importa? Importa é a gente saber que está no caminho, como a gente comentou, que tem um objetivo a alcançar, né? O objetivo está claro, está posto, está lá na frente. E a gente ir exercitando para não distrair demais e para ir corrigindo e nos tornando. Quando a gente fala assim, aplicar o evangelho, aplicar o que aprendemos, a gente pode pensar que é uma questão de coerência, não é? Uma questão de coerência, a gente procurar ser coerente com a gente mesmo, em primeiro lugar, não é? A gente pode pensar nesse aspecto. Tem outros, claro, mas é uma pergunta que eu sempre me faço, né? Será que eu estou sendo coerente entre o que eu falo, o que eu faço? E a gente, né, fazer esse combate, e ele é diário, não tem um dia que não seja necessário. É legal porque a gente pode comparar, igual você comentou, como se a gente olhasse para dentro do espelho, né? E olhar para um espelho, opa, o que eu estou enxergando, né? Aonde eu estou indo? O que eu estou procurando? O que eu estou fazendo da minha vida? Onde que eu estou? Qual que é a minha caminhada? O que eu estou? Eu estou espelhando alguma pessoa? Eu estou mostrando alguma coisa boa? Se o Cristo voltasse hoje e me olhasse, eu seria uma pessoa melhor do que eu fui ontem? Então é muito bacana fazer olhar dentro do espelho, né? Vamos usar isso, fazer essa comparação. E assim, essa mensagem, ela está tão atualizada para nós, né, gente? Porque, olha só, fala dos títulos, né? Dos lugares de poder aqui na Terra. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos. Que títulos são esses? Né? Riquezas, bens, né? Polaridade, né? Doutor, pós-doc, tanta coisa hoje em dia, né? Não para de crescer essa lista.
e advertindo que esses títulos conferem, muitas vezes, a dominação transitória em propriedades efêmeras na terra. Pode ser título de terra também, né, de propriedade. Mas, adverte o mestre, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações dos necessitados de toda sorte, né, que ele fala aqui, nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O título de nobreza, né? Ele é medido de outra maneira, né? Não é igual aqui na Terra que a gente mede a nobreza em formas de patrimônios e títulos, né? A nobreza para Cristo é de outra forma, né? É a forma de você agir, de você tratar, de você cuidar do próximo. E olha só, a gente tem exemplos, né, que a gente sempre usa, né, foi o Divaldo e o Chico mesmo, né, que eram, vamos falar assim, o que eles fizeram, né, o amor que eles aplicaram aí, em tudo que eles fizeram. Isso sim é um ato de nobreza, abdicar da vida Pois para ajudar o próximo. então, mas olha só, como ele fala aqui, que qualquer um pode fazer, ter grandes atos de nobreza, não precisa ir longe, não. E nem esperar a gente ter um Chico Xavier, um Divaldo, né? Não, claro. Porque quem de nós não tem ali do ladinho, né? Igual ele fala aqui, ó, estender as mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. Sabe aquela pessoa que às vezes chega para conversar com a gente e por um motivo ou outro, ela está no chão, completamente destruída. E aí, aqui na Terra, planeta de provas e expiações, nós não estamos no momento de colheita. É por isso que tem tanta infelicidade, tanta necessidade de amor e de compreensão. Porque nós não fizemos o plantio. Então, assim, como que a gente quer colher? E aí, é uma coisa importante que está falando aqui, elevando-lhes a alma dilacerada, porque é nos ajudando uns aos outros que nós vamos conseguir avançar. Não tem outra forma. E os necessitados, eles aparecem para nós nos mais variadas posições e lugares. É o Quer ver? famoso, quando a gente fala assim, né, o vestir o branco, né? É fazer o bem, né, pro próximo, seja ele com uma palavra amiga, com um alimento, ajudando umas coisinhas simples, né? Ah, vou dar uma carona, vou dar indo a pé, poxa, não custa nada. Vai mudar dois É no dia minutos. a dia. São pequenas atitudes que mudam tudo, né? Mas não é fazer com É, obrigação, é fazer de coração. Porque aquilo é, lá, é igual eu falo assim, né? Poxa, vamos fazer por outro aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem pela gente. Mas não é esperando que a gente receba isso em troca, não. Porque às vezes se a gente ficar esperando, nunca acontece. Mas se eu começar às fazendo a vezes. minha parte, né? Já é um bom começo. Sim. Opa, peraí, não custa É, nada.
Assim, o próprio modo como a gente conversa com as pessoas, a atenção que a gente dá, né? Porque muitas vezes a gente não tem condição de resolver o problema da pessoa. Não. Mas quando a gente, de boa vontade, se propõe a ouvir a pessoa, já tem o seu significado, o seu valor. Porque às vezes a pessoa está num momento, como eu, né, exemplifiquei, às vezes ela está destruída. E ela sentir que alguém parou um minutinho para ouvi-la, já significa muito. Não precisamos, assim, esperar ocasiões, modos especiais, né? Elas se apresentam a toda hora para a gente, né? Quando a gente tem a felicidade de poder fazer isso aqui, ó, elevar a alma dilacerada de alguém aos planos da alegria e do entendimento. Quando uma pessoa surge nessas condições de muita tristeza, às vezes, atravessando grandes provações, a gente não pode mudar a situação da pessoa, até porque muitas dessas situações são provações, são resgates, são expiações, né? Mas a gente pode acolher aquele coração. A gente pode ser um facilitador, vamos dizer assim. Às vezes a carga que ela está levando, a gente pode ajudar de alguma forma. Não precisa levar tudo, nem resolver tudo. Mas vamos, eu estou com você, já é um bom caminho. E levar o entendimento, às vezes, você está ajudando mais do que de qualquer outro modo. Por quê? A partir do entendimento, da renovação de pensamentos, aquele momento em que a ficha cai, ela então começa a ter condições de reagir, de mudar mudando o seu modo de ver, ela tem condições de fazer diferente e conseguir alcançar uma posição interna melhor do que aquela de antes. Então, aí a gente pode pensar que seria assim, ó, ao invés de dar o peixe, dar a vara de pescar, né? É, é bem isso. Tanto quanto possível, auxiliar no reerguimento da pessoa, para que ela possa caminhar, seguir, né, em frente. Isso é muito valioso para todos nós. Quem de nós não teve um momento que precisou de um ombro, né? É legal porque a gente sempre precisa de uma mão amiga, né? Em vários momentos da vida, né? A gente sempre precisa disso. A gente nunca consegue ficar sozinho. A gente sempre vai depender do outro. Vamos pôr, quando a gente nasceu, a gente dependeu do outro para tirar a gente de dentro do ventre da mãe. Dependeu da mãe para nos dar a luz, dependeu do pai para ajudar. Então, em vários momentos da vida, a gente vai ter essa necessidade de depender do Sim, outro. sim. Então, a gente tem que sempre também fazer a nossa parte, ajudar o próximo. A gente, da mesma maneira que a gente precisou, os outros também vão estar precisando da gente. É, isso mesmo.
E, Bom, vamos continuar, né? Fala ó, mais um pouquinho aqui. ó, esse próximo parágrafo, como que fala, né? É, mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos. E o detalhe, sem contaminar-se. Ou seja, Sim, você pode entrar no meio lá na briga, mas não é para você brigar também. É para você ajudar a melhorar aquilo ali. Opa, mas vamos dar um exemplo, né? Fala assim, político, todo mundo vai lá na política, todo mundo rouba. Pô, mas eu quero entrar na política. Não, você não vai entrar, não é para roubar, é para você ser melhor. Estou dando um exemplo na política que vem na cabeça agora. Mas a gente tem vários momentos de situações assim. é. Agora, no- assim, é bom a gente também pensar que a gente está em condições de determinadas empreitadas, sabe? Não é omissão, mas é bom senso. Isso tanto no plano físico quanto espiritual, né? A gente, e aí é uma questão até de humildade, a gente reconhecer a estatura da gente, né? Vamos dizer, a estatura espiritual, porque aqui, ó, esse aquele que mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. Esse sem contaminar-se é que é a grande questão, né? Porque muitas vezes, principalmente para as pessoas assim, nós, quando iniciamos na, na prática mediúnica e tudo, a gente quer fazer mundos e fundos, né? Nossa, essa descoberta é fantástica, eu quero fazer muita coisa, mas precaução não faz mal a ninguém. Bom senso, equilíbrio nas ações, quanto Pé forem, no chão, quando né? forem, Perde cada vez, mas bate cada vez. porque existem situações muito complexas e muito delicadas que exigem essa cautela, mais uma vez, tanto no plano físico quanto espiritual. Por quê? Assim, a gente pode ter como exemplo os livros do André Luiz são repletos de exemplos nesse sentido. Para a realização dos trabalhos de assistência, os espíritos planejam, se preparam, sabe aqueles grupos de assistência que vão até os necessitados, tanto aqui na crosta quanto nas regiões espirituais mais sombrias, eles não vão assim, sabe, no improviso, na cara e coragem, não. Eles estão querendo fazer o bem? Sim. Estão em grupo? Sim. Mas são cautelosos. É todo, Isso, com cuidado, né? Com todo um preparo. sim, sim. Então, isso me veio assim à mente agora, para a gente reforçar, né? E a gente precisa, como você bem disse, dar os passos com firmeza, né? Um de cada vez,
se ancorando, se alicerçando, né? Aí vai dando os passos seguintes. É, e assim, né, é que cada parágrafo a gente faz um adendo, né, mas é muito bacana. E nesse próximo, né, ele fala, né, os mais sábios não será possuidor de mais livros e teoria, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras, que ainda envolve o irmão mais próximo, né? E esse daqui me fez lembrar, né? Eu tava vendo uns vídeos, uns estudos, né? Sobre isso, né? Ele fala essa questão de acender uma luz, né? A gente, sabe, fazer um pouquinho além daquilo que às vezes que o pessoal está esperando da gente, né? E aí eles contando um caso do Chico, né? Que o rapaz foi visitar ele, queria muito a presença dele, né? Foi aparecer, ô Chico, vamos embora comigo, né? Eu te dou uma carona. Ele, vamos. Aí o rapaz passou na casa dele, ô Chico, se eu falar pra minha mãe vir aqui, você não dá um oi pra ela, né? Ela é muito sua fã, né? Aí ele foi chamar e o Chico falou assim, não, mas por que você não me chama para entrar na sua casa, né? Ou seja, assim, né? Ele não estava esperando, nossa, o Chico entrou na minha casa. Ele ia trazer ela para não incomodar mais ele, né? E assim, um pequeno gesto, né, que fez toda a diferença, né? Ou seja, ele fez um pouquinho a mais, né? Não que esse caso em específico seja uma sombra, mas esse pontinho de luz aí, um pouquinho a mais que é feito e que dá o mesmo entendimento. Então, eu acho isso muito bacana, né? Às vezes a gente para aquela pessoa que está precisando, às vezes, igual a gente comentou, de uma palavra amiga que seja, né? Opa, vamos ser essa luz na vida da pessoa, né? Às vezes está tudo escuro, a gente vem, e às vezes a gente fala assim, tão pouca coisa e só às vezes uma coisinha simples, mas muda o jeito da pessoa enxergar completamente, né? É, porque às vezes você me fez lembrar uma coisa que o André Luiz também fala. Porque assim, ele sempre conta as histórias, né? E vai inserindo ali os ensinamentos. Então, são N histórias, N situações, né? E me fez lembrar uma delas, que quando a pessoa está com problema, muitas vezes, eu vou falar nós, né? Quando nós estamos com problema, muitas vezes, a gente fica com o pensamento fixo naquele problema. E se a gente tiver a oportunidade de mostrar um outro aspecto, um outro lado, talvez isso quebre aquele círculo vicioso que se estabeleceu. Porque esse pensamento é energia, é magnetismo. Então, quando nós estamos com um problema, às vezes a gente não consegue enxergar, porque a gente fica ali remoendo, martelando aquilo. Então, isso que você falou é super interessante, né? A pessoa talvez consiga mudar o pensamento e angariar energias novas, renovadoras mesmo, das energias, do pensamento, né? Olha, nós já ultrapassamos o nosso tempo e eu queria encerrar minha fala com um trechinho aqui de uma mensagem do Fonte Viva, porque não dá para a gente ler outra mensagem e comentar, mas olha só, quando Jesus, nessa mensagem de hoje, nos convida, quando ele fala desse mundo em que todas essas situações, né, todas essas mudanças terão ocorrido,
É preciso a gente lembrar que elas vão ocorrer com a nossa mudança, não é? O mundo vai modificar, vai ter uma outra face quando nós nos transformarmos também. Então, esse combate diário, de todo dia, com a gente mesmo, deve ser, para todos nós, um hábito. Todo dia um pouquinho, bem pouquinho que seja, mas um pouquinho, né? De grão em grão que é carne de Então, papo, né? Fizer um eu pouquinho. vou ler aqui um trechinho que reafirma isso. A alma humana, nesses 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Então, 20 séculos de informação, de esclarecimento. Nós estamos em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. Então fica aí para a gente meditar, né? É isso aí. E, Felipe, quero te agradecer pela companhia e a todos vocês, né, que participaram com a gente. Muito obrigada. Na próxima terça-feira tem mais. E desejar a todos um bom descanso, uma boa noite espiritual de refazimento das nossas energias, para a gente continuar a caminhada. É isso aí. Pessoal, obrigado aí, obrigado por irem. Esse capítulo aí que faz a gente refletir sobre tudo isso na nossa vida, né? A gente ser pessoas melhores. Tá dando um probleminha com a internet. A gente conseguir tudo que for de bom, a gente conseguir nos melhorar, né? Então é isso daí. Gratidão aí por vocês estarem conosco, gratidão, Mirna, por mais uma live, ser minha companheira de live aí, e que a gente possa aí continuar nossa caminhada aí cada vez mais. Pessoal, uma boa noite, fiquem todos com Deus. Até mais, até na próxima. Até, gente.